A geografia nos ajuda a compreender os diferentes espaços e fatos que acontecem no mundo. Com ela, podemos compreender como os povos se relacionam com a natureza e como estabelecem relações sociais e econômicas entre si. Fiquem agora com a aula de Geografia da professora Stephanie Sorrá. Olá pessoal, eu sou a professora Sorrá, professora de Geografia aqui na Rede Municipal. E a gente vai trabalhar hoje o componente curricular de Geografia. E a turma que a gente vai começar hoje é o 8º ano, tá bom? O nosso assunto da aula de hoje é o Canadá. Coloquei aqui a bandeirinha do Canadá e os seus aspectos gerais e a sua parceria econômica com os Estados Unidos, um país vizinho a ele lá na América do Norte, beleza? Então vamos lá. Os Estados Unidos, há décadas, compram cerca de 70% das exportações canadenses. Então, eles têm uma parceria econômica muito importante que já dura décadas. E vamos falar daqui a pouquinho sobre o principal acordo econômico que ambos acabaram fazendo, né, para poder entrelaçar ainda mais essas parcerias econômicas que ambos os países ganham com isso. Bom, vamos falar agora sobre a fronteira. Já que a fronteira entre o Canadá e Estados Unidos é uma das maiores do mundo em quilômetros, né, em extensão territorial. Só que tem um problema aqui. Por ser tão grande, olha só, mais de 8.000 quilômetros de extensão territorial. O que isso vai acarretar? Uma dificuldade na fiscalização da imigração, da entrada ilegal no Canadá. Só que de longe, pessoal, não é a realidade que a gente percebe na fronteira com o outro país, que é o México. A gente vai já ver umas imagens aqui. Então, olha só, esse mapa mostra pra gente aqui os Estados Unidos e essa linha vermelha é a extensão territorial, a fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Então, olha só como é bem extensa, né? Fica bem difícil fazer um controle aí de entrada ilegal. Aqui a gente está vendo um pacato cidadão em um marco, né, na pista, onde a gente consegue observar que aqui finaliza o território estadunidense e ali já é o território canadense. Observem bem, né, a tranquilidade que também é o marco da bandeira entre dois lugares diferentes, Canadá e Estados Unidos. E agora observem um pequeno contraste em relação à fronteira dos Estados Unidos com o México. Bem mais pacífica, né? Bom, por falar em acordo, em parceria econômica, os Estados Unidos e o Canadá, eles juntos fizeram um casamento, né, um acordo econômico que intitularam ele de NAFTA. Em inglês, o NAFTA é o acrônimo para North American Free Trade Agreement. Traduzindo para nosso idioma, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que anos depois incorporaram o México também. Por falar nisso, eu coloquei aqui para vocês os atuais primeiros ministros, né, presidentes desses países. A gente tem aqui do Canadá o Justin Trudeau e dos Estados Unidos o Joe Biden e do México o Andrés Manuel López. Esses são os atuais governantes desses 3 países do NAFTA. Bom, a gente vai enfatizar nessa aula de hoje o Canadá, como eu falei no começo da aula. E a gente começa com alguns aspectos gerais desse país no hemisfério norte. Bom, as primeiras características do Canadá que a gente vai falar aqui, pessoal, em extensão em relação ao território, a divisão política do Canadá. A gente está vendo aqui um mapa, né, que mostra todos os condados do país e a gente começa com a extensão territorial do Canadá. Todo, né, o tamanho dele em quilômetros quadrados. Ele tem aí 9.984.670 quilômetros de extensão. Gente, é muito grande. E todo esse território é dividido em 10 províncias e 3 territórios. Esses 3 territórios, vai piscar aqui no vídeo, o de azul é o território de Yukon. A gente pode observar o quê? Que ele já fica numa parte mais próxima do Círculo Polar Ártico e essas regiões são extremamente frias, praticamente o ano inteiro. O outro território é o do Nordeste e o território dos Nunavut. Coloquei aqui algumas imagens de povos comuns, né, os povos autóctones dessas áreas. Percebemos pelas vestimentas, né, que pessoas já adaptadas ao clima extremo desses territórios mais ao norte do Canadá.
Por falar nisso, essa região que a gente está observando aqui são regiões bem menos povoadas, justamente por esse inverno rigoroso que acarreta aí todo esse território. Próximas características do Canadá. Pessoal, os setores da economia canadense, como que esse país trabalha em relação ao seu PIB, o que eles produzem, o que tanto exportam para os Estados Unidos, como vimos no primeiro vídeo. Então a gente começa falando sobre a agricultura. O Canadá, ele produz muitos grãos, né? Produz também um número muito expressivo de silvicultura, pesca, pecuária, que são atividades, para quem vai lembrar das aulas lá do 6º ano, né, do setor primário, que é aquele setor responsável por produzir a matéria-prima, a lavoura, a produção de matéria-prima. Beleza? Isso corresponde junto a 3% do PIB do país. O próximo setor da economia é o secundário, que já é aquele setor, pessoal, que pega a matéria-prima feita no primário, né, processa, manufatura, transforma em produtos que vão ser comercializados em indústrias, em mercearias, etc. O que o Canadá mais produz, pessoal? Eles têm muitas fábricas de automóveis, de peças para aviões, por exemplo. A mineração também é bem expressiva, eles têm muitas reservas de ferro, nióbio, petróleo, gás. E a construção civil corresponde aí a 27% de toda essa riqueza produzida no secundário no Canadá. Terceira característica, né, que são os 70% restantes, nós temos aqui em relação ao comércio, né, o terciário, que é a prestação de serviços, e o Canadá, ele tem um turismo muito acentuado há muito tempo, né? Então tudo isso, também questões de repartições públicas, as pessoas que trabalham no governo, que trabalham no turismo, então tudo isso vai ser aí o setor terciário, que é bem expressivo, com 70% do PIB canadense. Pessoal, dados gerais sobre o Canadá. Estão anotando aí? Dá tempo de colocar no caderno, hein? Qual que é a capital do Canadá? Anota aí, galerinha. Ottawa. Muita gente confunde com Toronto, que é a cidade mais carregada de indústria, que é a cidade que tem maior população, mas Ottawa que é a capital do Canadá. Os climas, como eu já expressei para vocês, são o temperado e polar, ou seja, climas de característica bastante fria, ambos, tá? Próxima característica, idiomas. O Canadá, ele fala 2 idiomas oficialmente, que é o inglês e o francês. Por falar em francês, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, que é algo bem interessante do Canadá. Como que funciona o IDH do Canadá? Para quem não lembra, pessoal, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é uma métrica que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido aquele país vai ser. Quanto mais próximo do meio, lá para o 0, o IDH já vai lá para baixo, né? E quais são os parâmetros que as pessoas, os órgãos utilizam para avaliar esse IDH? Os 3 parâmetros básicos: educação, saúde, qualidade de vida, tá bom? Então, em números bem expressivos, o IDH do Canadá é muito elevado, 0,913. A moeda é o dólar canadense. A hidrografia, ela é bem ampla, é bem grande. O Canadá possui uma grande diversificação de rios, de lagos, né? E o principal rio do Canadá é o famoso rio Mackenzie. O maior lago é o lago chamado Urso. Bom, agora a gente vai ver aqui uma curiosidade sobre o símbolo da bandeira canadense. Essa é a bandeira do Canadá, que abriu nossa aula, né? E essa folha aqui, ela é uma folha de uma árvore chamada Bordeaux. A gente conhece no Canadá como Maple Leaf. O que essa árvore é de importante? Aqui tem uma imagem dessa árvore, essa árvore de Bordeaux. Ela é muito comum em florestas temperadas, né, típicas do hemisfério norte. E a folha dela, a gente está vendo aqui ela mais ampliada, que é o símbolo da bandeira, é muito expressivo porque dessa árvore eles extraem, igual a gente extrai aqui no Brasil, né, as seringueiras, o látex. Eles extraem do Bordeaux o xarope de Bordeaux. E esse xarope que é muito utilizado, pessoal, para consumir nas famosas panquecas, né? Eu, quando era criança, pensava que era mel que derramava ali. Inclusive, eu comprei uma vez mel e coloquei na panqueca, erradamente, claro. Xarope de Bordeaux. Galera, vegetação do Canadá. Se liga, essas famosas coníferas são muito presentes no território canadense, por estar naquela parte mais
do trópico de Câncer para cima, né, naquela região mais temperada. Então, as coníferas são a vegetação muito expressiva no Canadá, seguida da floresta temperada, que tem essa característica, ó, colorida, a gente percebe esses tons nas folhas mais amareladas, marrom, né? Então, quando você olha essa imagem aqui, você de cara vai saber que se trata de uma floresta temperada. Por último, não menos importante, a famosa tundra, né? Que é uma região que você pode observar que não tem muita vegetação assim expressiva, densa, não tem essas árvores maiores. A gente percebe o quê? Apenas gramíneas, né? Aqueles maquis e garriques e um clima bastante frio nessa região. Então, aqui nós temos mais uma das características de vegetação do Canadá. Bom, lembra que eu falei que eu ia falar para vocês sobre o francês no Canadá? Beleza, a gente vai voltar um pouquinho lá no passado desse território para entender por que eles falam francês. Galera, eu coloquei aqui essa rosa dos ventos para que toda vez que eu colocar um mapa, uma cidade, um lugar, você entenda que se eu falar assim, costa leste do Canadá, é só você lembrar, Rosa dos Ventos, então aquela região ali é a costa leste do Canadá, beleza? Se eu falar assim, chegaram na costa oeste do Canadá, você vai saber na hora que eles chegaram nessa porção aqui, que é onde está o oeste, combinado? Pronto. O que a gente pode observar então? Lá no século XVI, os franceses começaram a colonizar a costa do Atlântico, o Oceano Atlântico ali, tá bom? E o Vale do Rio São Lourenço, que é onde fundaram, olha só, a cidade de Quebec, que fica nessa parte mais sudeste aqui. Quebec, lembra aí, Quebec foi fundada pelos franceses, ok. Após uma guerra entre a Inglaterra e a França, a gente vai lembrar o quê? Que a Inglaterra, né, foi um dos territórios na Europa que mais colonizaram territórios longe de suas posses. O que acontece? Rolou uma guerra chamada Guerra dos 7 Anos e eles conseguiram dividir, né, essa região entre ingleses e franceses. Vamos entender melhor essa divisão territorial do Canadá entre franceses e ingleses. Galera, as terras colonizadas foram divididas em duas regiões. A primeira, deixa eu aumentar aqui esse mapinha, vamos botar ele maior. Pronto. O Canadá superior, né, de características inglesas, né, que é essa região aqui de Ontário, e o Canadá inferior, de características francesas, né, que é aquela região ali onde fundaram Quebec, ok? E este mapa aqui, eu coloquei as imagens das bandeiras que essas regiões, elas produziram, beleza? Ok. O que aconteceu depois? No século XIX, essas duas regiões, após muita confusão, eles conseguiram se reunificar. Só que quando se reunificaram, acabaram se incorporando ao restante do território canadense, conhecido por Terra Nova, Nova Escócia e Novo Brunswick, formando aí esse enorme Império Britânico que era a região do Canadá, ok? Após isso, eles pensaram assim, a gente tem que expandir mais o território do Canadá. O que eles fizeram? Construíram uma enorme ferrovia que ligava, olha só, ligava o país de costa a costa. Lembra que eu falei agora há pouco, costa leste até a costa oeste? E essa ferrovia, ela foi terminada só lá em 1895. Essa imagem que eu coloquei aqui é a imagem atual dessa ferrovia, que ainda existe, né? Tem manutenção, bem explorada, e o nome dela é Canadian Pacific Railway. É muito importante porque liga o país de costa a costa. Beleza. Galera, hoje, atualmente, o Canadá ele é uma federação independente e mantém excelentes relações, né, com a sua antiga metrópole, o Reino Unido, e participa da comunidade britânica das nações, ou seja, a Inglaterra tinha enormes impérios, só que eles fizeram o quê? A maioria conseguiu independência política, né? Se tornaram países independentes, mas ela conseguiu manter aquela diplomacia entre esses países e criou uma comunidade que é a Commonwealth. Essa comunidade, ela agrega aí 50 nações que já foram metrópoles canadenses. Então, a rainha, ela é bem esperta, muito bem. Sobre a política canadense, é um pouco confusa, mas eu vou tentar te explicar da melhor maneira possível. Eu trouxe aqui 3 tópicos para vocês entenderem melhor. Como que funciona o sistema político do Canadá? Primeiro, ele é uma monarquia constitucional, ou seja, a Rainha Elizabeth II, que é a mesma rainha da Grã-Bretanha,
ela também é a rainha do Canadá. Até hoje, ela tem uma cadeira só para ela no Congresso. Só que ela não governa, ela não rege, ela delega essa parte de governar a um governador geral, que vai entrar aqui em cena a nossa amiga Mary Simon, que é um marco para o país, porque é a primeira mulher indígena a ocupar esse cargo de governador geral do Canadá, beleza? O Canadá também ele é um estado federativo, ou seja, ele divide essa questão de responsabilidades políticas para os 10 estados e os 3 territórios. Em relação ao quê? Organização de defesa, né? Defesa militar, a questão naval, a questão de telecomunicações. E para os demais territórios fica a responsabilidade, né? As províncias, de serem responsáveis pela a questão de saúde, educação. Então é bem dividido, né? Fica basicamente defesa militar, sistema bancário, telecomunicação para uma parte do governo e os estados são responsáveis por demais direitos civis, beleza? E por último, não menos importante, é uma democracia parlamentar, ou seja, é bem semelhante ao que acontece lá na Inglaterra. Eles têm um primeiro-ministro, que é o Justin Trudeau, tem lá a sua Câmara, né, dos Comuns, com mais de 300 deputados, com mais de 100 senadores, e o primeiro-ministro é aquele que rege, né, que representa o país aí, mundo afora, para todos os demais direitos. Bom, galera, aspectos humanos. Vamos sintetizar rapidinho aqui. O que acontece? O Canadá é um enorme território, mas ele tem uma população muito pequena. Olha de quanto que é a população mais recente do Canadá. 38 milhões em 2020. Isso é muito pouco para o tamanho do território. Olha só a densidade demográfica, pessoal. 3 habitantes por quilômetro quadrado. Isso quer dizer o quê? Que a cada quilômetro, 3 pessoas habitam ali. É muito pouco povoado. Isso traz alguns problemas, né? Então, aqui nesse mapa, o que a gente observa? A densidade demográfica. Na geografia, pessoal, as cores quentes e frias representam a intensidade. Então, quanto mais escuro, mais quente for a cor no mapa, vai representar, por exemplo, se for um mapa de relevo, quanto mais escuro no mapa for, mais alto é o relevo, são montanhas, são serras. Quanto mais claro no mapa, ficando um pouquinho mais fria, é menor. Então, a gente observa o quê? Essa vastidão aqui de cinza clarinho no vídeo de vocês está mostrando o quê? Justamente as áreas menos povoadas do Canadá. Onde que eles se concentram? Se perguntarem isso a vocês numa prova de geografia, eles se concentram mais na região sul e sudeste do país, tá? É onde mais se concentram. Justamente, olha só, Quebec, Toronto, né? Essas cidades bem mais povoadas, beleza? Bom, professor, então como que esse país tem um PIB tão importante, é desenvolvido, se tem poucas pessoas, como que funciona? Eles tentam, o Canadá é um dos países atualmente, pessoal, que mais incentivam a imigração, e principalmente de brasileiros, tem muito brasileiro no Canadá. Por quê? Porque facilita, eles precisam de pessoas para compensar esse crescimento vegetativo baixíssimo, ou seja, as pessoas não estão tendo muitos filhos, né? Está bem baixa a fertilidade em relação às mulheres, e as pessoas estão envelhecendo com mais qualidade. Só que pessoas com uma certa idade já não trabalham mais, se aposentam. Então, como que vai ter essa questão da população economicamente ativa no país? Tem que compensar com a imigração. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns dos países que mais estão imigrando para o Canadá. Galera, se vocês observarem a bandeira dos países, a gente pode responder essa questão, que eles vêm principalmente da Ásia. Olha só, Paquistão, Filipinas, Índia, China, muita gente desses países estão entrando atualmente no Canadá, beleza? Por falar em brasileiros, coloquei aqui um gráfico rapidinho para vocês, para mostrar, né, a entrada, o valor, os números. Olha só, mais ou menos 29.315 brasileiros se mudaram de vez para o Canadá. Esse dado de 2018, ou seja, pode ser maior atualmente. Por falar em território, lembra que eu falei que o país, o Canadá, ele fala 2 idiomas, o inglês e o francês? Como que isso ficou? Aquela região de Quebec, povoada por franceses,
ela permaneceu com pessoas descendentes de franceses. Só que eles queriam o quê? Emancipação política. Quebec queria ser um país independente, mas o Canadá nunca vai deixar isso acontecer. Por quê? Lembra do mapa de densidade demográfica? Onde que se concentram mais as pessoas? E as indústrias, e o comércio, e o turismo? No Sudeste, que é onde está Quebec. Então, como que eles vão deixar o principal foco de PIB do país ficar independente? Isso não vai rolar. Então, para eles colocarem panos quentes nessas disputas, essa foto aqui, pessoal, é recente, né? É uma manifestação a favor da independência de Quebec. Como que funciona isso? Falou assim, não, gente, não precisa disso não. A partir de hoje, vamos decretar o francês como idioma oficial do Canadá também. Teremos 2 idiomas. Tentaram colocar ali panos quentes nessa confusão que rola até hoje, né? Galera, só fazendo aqui uma pequena revisão, vamos ver se vocês estão prestando atenção nessa aula. O IDH muito alto, né? Dado tirar uma foto da televisão aí, tira um printzinho aí. PIB altíssimo, na cifra dos trilhões, pessoal. E destaca-se nessa questão de mineração aqui, os minérios como ferro, nióbio, petróleo, gás, beleza? Principais exportações, principalmente para quem? Comecinho do vídeo, quem é que é o principal parceiro econômico do Canadá? Estados Unidos. O que eles mais exportam? Trigo, cevada, frutas, laticínios, entre outros produtos. E eu falei também para vocês da silvicultura. O que é silvicultura, pessoal? É a produção de madeira para comercialização. A gente vê muito isso aqui na região tocantina. Para onde vocês vão, a Ceilândia, Coquelândia, essas regiões, a gente percebe o quê? Grandes fazendas de silvicultura, né? Para poder extrairmos aí o papel e celulose da fábrica de papel e celulose que está aqui em Imperatriz. Então, a silvicultura no Canadá, qual que é a principal espécie que eles plantam lá, que eles cultivam? São as coníferas. Lembra que eu passei no começo da aula o vídeo? Pois é, aqui são os eucaliptos, né? E lá são as matas de coníferas, beleza? São principalmente, pessoal, não é nem tanto para produzir móveis, né? A madeira, assim, tábuas para fazer móveis. É mais mesmo para extrair papel, celulose e também alguns móveis, mas não é tão significativo assim. E, gente, por falar em PIB, o petróleo do Canadá coloca o país no ranking de 4º maior produtor do mundo, né? Eles produzem aí muito petróleo. Eu coloquei esse gráfico mais recente aqui, ele foi elaborado, olha só, julho de 2021, o que a gente consegue observar? O Canadá, ele fica em 4º, né, na produção. O nosso país subiu de 10º para 9º, isso é relevante, né, e o Canadá permanece aí atrás apenas de Rússia, Arábia Saudita e Estados Unidos. Pessoal, essas foram as referências que eu usei para colocar essas informações, né, precisas, algumas imagens, e muito obrigado, a gente se vê na próxima aula. Não esqueçam de estudar, fazer anotações e até a próxima.